Deixa eu me achar aqui, tá, gente? Na verdade, eu peguei uma mensagem de quarta-feira, ela estava preparada de domingo antes, então de quarta-feira está na frente da de domingo. Colossenses 1, verso 13 em diante, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esse primeiro versículo, a imagem realmente de um grande resgate. Você já viu aqueles filmes do Conan, né? Schwarzenegger, esses filmes de resgate, né? Tiveram agora os mercenários que ele resgatava. Então a imagem é essa mesmo. Nós estávamos no mercado de escravos. Escravos do quê? Do pecado. Não conseguimos adorar a Deus, não tínhamos Deus como o nosso único soberano. As coisas de Deus ficavam sempre de lado, não conseguimos amar o próximo, não conseguimos deixar controlar toda a nossa impulsividade. Nós éramos, na verdade, egolátricos, tudo em primeiro lugar o que é o nosso. Nós vivíamos realmente escravos das nossas inclinações, das nossas paixões. E a imagem é que Jesus foi lá, nos pegou do império das trevas, desse mercado de escravos, e nos transportou para o reino do seu Filho, né? O reino de Deus. E essa é a imagem desse versículo. E fomos redimidos. Aí vai dizer aqui, ele é a imagem do Deus invisível. Isso aqui já é um hino, né? Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Deus, nós não vemos Deus, mas Ele encarnou em Jesus Cristo para que nós víssemos a imagem de Deus. E nós somos um. Então Ele, Jesus, é a imagem do Deus invisível, que ninguém vê. O primogênito de toda a criação. Ou seja, Ele é o primeiro de tudo. Ele não foi criado, Jesus não foi criado. Amém? Os anjos foram criados, nós fomos criados, as montanhas foram criadas, os animais foram criados, Jesus não. Ele é da mesma substância de Deus, ele coexiste por toda a eternidade. Então ele é o primeiro nesse sentido. Ele é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas, nele, a partir dele, da vontade dele, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Ou seja, Jesus passou a existir hoje no ano 2000? Ele existe eternamente. Ele é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo que é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo, a cabeça é Cristo, né? É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia, pois foi o agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo sangue derramado na cruz. Espírito Santo de Deus, isso aqui, esse texto, Pai, esse hino de louvor. Pai querido, aonde nós encontramos a Tua soberania, aonde nós encontramos, Deus amado, a razão pela qual Tu deves ser louvado e adorado. Nós queremos nessa noite que Tu manifeste a Tua glória, Senhor. Que Tu venha revestir-nos da Tua graça, do Teu poder. Ó Espírito Santo, ministra o coração de cada um aqui conforme a necessidade. Senhor, estabelece a Tua vontade sobre nós. Essa igreja é do Senhor. Senhor, essa igreja é Tua. Pai querido, nós pedimos, faz a Tua vontade sobre ela, Pai. Prepara, Senhor, nos fortalece para que sejamos para Teu louvor e glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, se o Senhor é Deus, servir é o tema dessa noite. Se o Senhor é Deus, servir. Se Jesus é o Senhor, servir. Diga para o teu irmão, se Jesus é Senhor, servir. Amém? Bem, eu falei, comecei a falar que esse é um canto, né? Um hino. Porque na comunidade de
Colosso, era uma cidade, Colossenses, né? A cidade de Colossos estava tendo um certo probleminha. Paulo, no começo da carta, elogia muito. Paulo ficou em Éfeso ali 2 anos e mandou missionários para as províncias da Ásia, né? Províncias são cidades, nós vamos falar de cidade hoje, as províncias da Ásia. E um desses missionários é Pafos, ele que pega e prega aqui em Colossos e implanta uma igreja ali. E Paulo elogia essa igreja, só que começa ali uma disputa de falsos ensinos, né? Os poderes cósmicos começam a imperar ali. E ele então vê o senhorio de Cristo tendo um baque com relação às seitas que estavam vindo e pregando ali, seitas de mistérios, né? Chamamos seitas de mistérios, religiões de mistério, que você precisa se aprofundar muito para conhecer Deus. E as coisas de Deus são claras, as coisas de Deus não têm mistério, a não ser aquele mistério que Ele nos revela, né? Que Ele é o quê? O Filho de Deus vivo, que Ele levou sobre si os nossos pecados, que aquele que confessa Ele como Senhor e Salvador será salvo. Esse é um grande mistério, né? Que em Cristo Ele estava reconciliando o mundo. Mas essas seitas, eles têm um fundamento de você ter que praticar alguns atos para você chegar ao entendimento. E nós tínhamos vários, era o gnosticismo, né? O agnosticismo, melhor dizendo, nós tínhamos o antinomismo, nós tínhamos tantas heresias desse tempo aqui que são inumeráveis. Nós tínhamos o templo da Diana em Éfeso, né? Tinha panteões por todos os lugares em Corinto. Então era uma festa de religião nessa época. E aqui em Colossos está tendo, estou pincelando porque não dá para a gente aprofundar tanto. E Colossos aqui está tendo esse problema, né? O senhorio de Cristo está tendo uma certa competitividade. O autor do hino, diante desse grave empobrecimento da função de Jesus, sublinha não só a participação deste na ação criadora divina, mas também a contínua e íntima relação dele com o cosmos, tanto no seu início como na sua continuação e na sua consumação, né? É uma coisa muito interessante, porque ele é o criador de todas as coisas, nele tudo subsiste, ou seja, ele mantém, né? Então o autor aqui ele demonstra que Cristo ele está na criação. Vocês se lembram quando nós estudamos aqui sobre a sabedoria? Que a sabedoria lá no princípio havia alguns reis que pagavam as pessoas para aprender sabedoria, base de experiência, né? E em Provérbios essa sabedoria começa a se manifestar como? Né? A sabedoria, Deus cria o mundo por essa sabedoria. E já nos evangelhos, essa sabedoria se personifica em quem? Jesus. Por isso que a revelação da Bíblia é gradativa. Ela vem a sabedoria de Deus, lá em Provérbios, né? Em Jesus essa sabedoria. Você vai ver também que Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Não é isso? Em João vai dizer que essa palavra é quem? O verbo se fez carne. A gente usa a palavra verbo em vez da palavra, porque verbo tem uma ação, tem uma noção de ação, né? Andar, correr, pular, falar, criar. Não, então, e o verbo, a palavra estava com Deus. No grego essa palavra é o logos, né? Então, o Evangelho, Jesus, ela é a nossa hermenêutica para entender a Bíblia toda. Em Jesus, a gente encontra todas as explicações para tudo. Por isso que a gente... Como é que eu interpreto a Bíblia? É por Jesus. Ele é a nossa hermenêutica. Não tem como fugir. Hermenêutica são as ferramentas que você conhece a palavra de Deus. Como você interpreta a palavra de Deus? Bem, queridos, vendo isso, nós vamos chegar ali um pouquinho, 200 anos antes de Cristo. Existiu um grande imperador chamado quem? Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, ele pede para que o Antigo Testamento seja traduzido para o latim, grego. Ele separa, a gente fala 70, mas foram 72 anciões, separou 70 anciões para que fizesse a tradução do hebraico para o... Por que o grego? Porque o grego, olha só, a Grécia dominou o mundo, então o grego naquela época era a língua universal. Qual é a nossa língua universal hoje?
princípio ainda é mineirês, certo? Então, se tiver alguma coisa para que todos os povos entendam, tem que ser traduzido para o inglês. E naquela época, Alexandre o Grande manda traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Ele separa 70 anciões. Você sabe que o ancião, ele era minucioso. Se ele errasse algumas vezes, não sei se era 2 ou 3, não me lembro, ele era trocado por outro escriba. Não podia errar. Então eles eram ipsis literis, né? Eles eram rigorosos na tradução. E eles então criam uma tradução chamada, acho que vocês já ouviram falar, Septuaginta, né? Que é a tradução dos 70. E aí, meu irmão, o tetagrama aparece 6.200 vezes na Septuaginta. O que é o tetagrama? Alguém sabe o que é tetagrama? As 4 leis que compõem o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Yahvé. Nunca vamos pronunciar certo, porque teria que quebrar a língua e essa língua já está morta. Não tem como, a gente fala Yahvé. Só que com a latinização da Yahvé, chegou-se a Javé, né? Jeová, né? E o que mais? Tem uma outra também que o pessoal chama. Não, Yeshua é Jesus. Então essa latinização, né, da palavra Yahvé chegou ao nosso Jeová hoje. Todo mundo fala em Jeová. Entendeu? Pentagrama, 4 letras, né? Não precisava das vocálicos ali, porque era bem explícito. E ela vai sendo traduzida agora do hebraico para o grego. E no grego, qual é a palavra que eles utilizam para Yahvé? Kyrios. O que significa Kyrios em grego? Senhor. Então você vai ver no Novo Testamento, Kyrios, no Testamento grego. Kyrios. Onde você vê falar de Senhor é Kyrios. E o Senhor é Kyrios. Por isso que Jesus é apedrejado. Porque ele sendo Deus, sendo homem, passa-se por Deus. Eu e o Pai somos um. Nós vamos ver isso aqui um pouquinho para frente. Você quer ver uma coisa? No Novo Testamento, esse predicado, né, de Yahvé, como Kyrios, ele é naturalmente empregado a Jesus. Está dando para entender? Aquilo que se falava de Yahvé no Antigo Testamento, se fala de Jesus no Novo. É isso que é interessante para a gente ver. Abra, por favor, Romanos 10, 9. Romanos 10, 9. Quem achar pode ler, por favor. Romanos 10, 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Amém? Vamos ler aqui, ó. Se você confessar com a sua boca e de todo o teu coração, né, que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia. Se você confessar Jesus como o quê? Yahvé. Kyrios. Você está entendendo por que queriam pegar Jesus? Sendo homem de fases Deus. Ele está dizendo, eu sou Deus encarnado. Eu estava lá em cima e vim agora na pessoa de Jesus Cristo para resgatar o meu povo. Vim aqui sofrer o que vocês sofrem. Vocês são humilhados, eu estou sendo humilhado. Vocês são traídos, eu vou ser traído. Vocês sofrem, eu vou sofrer muito mais para provar que amo vocês. Que eu não sou um Deus que não se importa com a dor de vocês, sentado no alto trono. Eu desci aqui. Eu sou Kyrios. Eu sou o Senhor. Eu sou Yahvé. Filipenses 2:10. Filipenses 2:10, 10 e 11, vai dizer assim, a partir do versículo 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Para quem se deve adorar? A quem se deve adorar? Só a Deus. E Jesus assina a curva da minha adoração, que é Deus. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos
Jesus não é mais uma religião. Jesus não é uma opção. Que religião você? Não. Certa vez Jesus falou assim: graças te dou, Pai, porque não porque ocultaste essas coisas dos sábios entendidos desse século e a revelaste aos pequeninos. A revelação de quem ele era. Quando Pedro também disse: tu é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele diz: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Aleluia. Se você confessa Jesus como Senhor e Salvador, porque Ele se revelou para você como Pai. Graças a Deus. Glórias a Deus. E assim o quiós do Novo Testamento está em conexão com a obra criadora divina. Deus criou os céus e a terra, criou o nosso físico, nos deu o sopro de vida, e Jesus nos criou de novo. Sabe o que é isso? Nós nascemos de novo, uma nova criatura, não gerada pela vontade do pai nem da mãe, mas daquele que está no céu. Nós nascemos de novo, somos novas criaturas, redimidos, transformados, coração de carne. Isso é obra do Espírito Santo de Deus, que também é o próprio Deus. O papel mediador da sabedoria, segundo o Antigo Testamento, é atribuído por Paulo a Jesus Cristo. Nós já vimos isso em Provérbios 8. Quem poderia abrir Provérbios 8? Provérbios 8, a partir do versículo 27, vai dizer assim: quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, quando determinou as fronteiras do mar para que as águas não violassem a sua ordem, quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado. Eu era o seu arquiteto. Dia a dia eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou. A humanidade me dava alegria. Não parece uma pessoa aqui essa sabedoria? Não parece uma pessoa essa sabedoria? E você for até o versículo 30 mais ou menos, você vai ver: ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Não a despreze. Como é feliz o homem que ouve, vigiando diariamente a porta, esperando junto às portas da minha casa. Está falando de quem, gente? Está falando de Jesus, mas o texto aqui está falando de quem? Olha lá no versículo 8, no capítulo 8, no primeiro versículo: sabedoria. Lá no tema, lá no primeiro versículo, o chamado da sabedoria. É uma pessoa. É Jesus, é Deus preparando a humanidade para a revelação do seu Filho. Agora abra comigo Colossenses 1,16. A sabedoria estava com Deus na criação do mundo, ele era o seu arquiteto, ajudava, era aquele que arquitetava o universo. Quem pode achar Colossenses 1,16 pode ler. Pois dele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Amém? Aleluia. Aí você tem a revelação de quem é a sabedoria. E Jesus estava lá na criação. Deus que se manifesta em carne. João 10 identifica Jesus como o Verbo de Deus. Também já falamos sobre isso. Por isso Jesus Cristo é a última e decisiva chave interpretativa da realidade. Paulo quer deixar claro que o senhorio de Cristo não deve ser misturado com filosofias humanas. O que Paulo está querendo dizer é que as filosofias dos históricos naquela época, dos epicureus, a filosofia pitagórica, os jônios, todos os filósofos que vieram antes de Cristo, e naquele período não deveria ser misturada com a sabedoria de Deus, porque ele era o quiós, ele provou quem ele era. É isso que ele está deixando claro. Você acha que o cristianismo, muitos declaram que todos os caminhos levam o Deus do cristianismo, e Deus do cristianismo é só mais um. Quantos já não ouviram falar nisso? Todos os caminhos levam? Quem já não ouviu falar nisso? Será que é isso? Será que todos os caminhos levam a Deus? Vamos ver o que Jesus diz aí? Abra comigo, por
João 14, 5, 6. Vamos ver se é isso. Não fica com a minha palavra, não fica com a palavra de ninguém, fica com a palavra de Deus. E o que ela diz? A não ser se estiver de acordo com tal. No versículo 5 diz assim: disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Buda, a por ser por Pombagira, por Maria Munango, Zé Pilintra, Exu Caveira. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu cruzar outro caminho, eu não estou indo ao Pai. Agora, quem conhece um pouquinho de português é até o primeiro grau, pelo menos? O que é um artigo definido masculino singular? Ou feminino singular? O que é um artigo indefinido? Então, quando ele diz assim, eu sou um caminho, aí eu podia falar, um caminho. Mas ele diz um caminho ou diz o artigo definido masculino singular? Glória a Deus. Depois ele diz, eu sou o caminho, a verdade. Artigo definido feminino. Depois eu sou a vida. Aleluia, Jesus. Ele não deu uma opção. Eu queria que tivesse dado opção, Senhor, porque ele ia me armar tanto problema na minha vida. Eu ia deixar todo mundo, ia falar isso mesmo, vamos lá, se vamos e cultuamos ao candomblé, se vamos e cultuamos a quimbanda, soltamos e cultuemos todas as imagens de pedra, vamos, é mais fácil. Não tinha problema. Mas ele disse, eu sou exclusividade. Aleluia. É Kyrios, é o Deus encarnado. Glória a Deus. Todos os demais dizem que são Deus, é para enganar, é para roubar o seu coração. Deus disse, não divida a minha glória com ninguém. Em Jeremias 10 ele vai dizer, pega um homem, uma madeira, faz uma estátua, uma imagem de um ser humano e começa a cultuar, uma imagem que não cheira, não enxerga, não ouve, e eles me trocam por isso. Me trocam por um pedaço de madeira e o resto dessa madeira vira lenha para ser queimada. Eu sou o Senhor, vocês não me veem porque eu não consigo caber numa parede, eu não sou pendurado em nenhum lugar. Qualquer cruz que leve Jesus pendurado, ela está negando que ele ressuscitou, porque Jesus morreu sim, mas não está mais ali, aquela cruz nem está vazada. Porque Deus não se limita a esse lugar, Deus não se limita a uma cruz, Deus enche toda a terra. Deus está em todos os lugares. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu desço ao mais profundo abismo, lá está. Se eu vou para o oeste, leste, lá está. Para onde fugirei da presença de Deus? Por isso que servir Deus não é religião, porque é religião, eu vou ali na igreja tal, ou no centro tal, ou no templo tal, e ali eu reverencio, mas saiu dali. Saiu dali, vale tudo. Mas aquele que serve Deus em espírito e verdade sabe que o templo do Senhor é a terra. O templo do Senhor é o universo. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus habita agora em todo o coração que crê que é Kyrios, Senhor. Aleluia. Habita nesse coração. Esse é o verdadeiro templo do Senhor. Por isso que você deve ter uma boa alimentação. Você não deve pegar seu corpo e fazer o que você quer. Levar lugar em imoralidade. Porque a igreja do Senhor é você, o templo do Espírito Santo agora. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Jesus também não era mais um profeta, somente era o próprio Deus encarnado. Quem pode abrir João 10? João
10, a partir do verso 25, eu vou ler aqui mais ou menos, 25, diz assim: Jesus respondeu: eu já lhes disse, mas vocês não creem. As obras que eu realizo em nome de meu Pai falam por mim, mas vocês não creem. João 10, 25 diante. Porque não são minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém a poderá arrancar das minhas mãos. O meu Pai, que as deu a mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão do meu Pai. Eu e o Pai somos um. Novamente os judeus pegaram pedras para apedrejá-lo, mas Jesus lhe disse: eu lhes mostrarei boas obras da parte do Pai. Eu lhes mostrei muitas boas obras por parte do Pai. Por qual delas vocês querem me apedrejar? Eu curei, eu libertei, eu transformei, eu fiz milagres, eu multipliquei alimentos, peixes, pães. Qual dessas obras vocês querem me apedrejar? Responderam os judeus: não vamos apedrejá-lo por nenhuma boa obra que você fez, mas pela blasfêmia, porque você é um simples homem e se apresenta como Deus. Jesus dizia: eu sou filho. Antes de Jesus ninguém chamava Deus de Pai, porque chamar Deus de Pai significa consubstanciação. Um Pai significa da mesma natureza. É por isso que Jesus falou: Abba, Pai, Paizinho, Pai nosso que está nos céus. Ninguém falava isso. Ninguém falava isso. Ele diz: Pai. E eles estão dizendo: olha, nós não vamos te apedrejar agora porque você fez alguma coisa boa, mas nós vamos apedrejar você porque você é um simples homem. Está dizendo que é Deus. Ele está dizendo: eu sou. Olha, para você acreditar, faz o seguinte: as mesmas obras que Deus faz, eu estou fazendo. Você não entende? Sou eu encarnado. Você não percebe isso? Já que não acredita no que eu falo, acredita no que eu faço. E ele continua fazendo hoje. Ele continua curando câncer. Tivemos aqui o filho da Deise, o irmão da Deise curado de AIDS. Ele continua fazendo. Para o mundo é loucura, porque o mundo quer negar Jesus, porque o mundo quer viver do jeito que ele quer. As pessoas lá fora querem fazer a sua vontade, não de Deus. Por isso eles não podem crer que Jesus é o que olha Deus. Eles não querem crer que Jesus é o Senhor. Para que ele tem que mudar de vida? Tem que ter como seu maior bem. E o diabo, meu irmão, o diabo te joga incredulidade. O diabo diz: não é nada disso, faz do teu jeito. Não foi a mesma tentação que ele fez no primeiro casal? Como é que ele disse: não comas, não pode comer nada aqui do jardim? Não, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque o dia que você comer será conhecedor do bem e do mal. Ele está querendo que você seja igual a ele. Mas sabe, o primeiro casal diz: eu vou ser igual a Deus. Ele vai ver uma coisa, como é que eu vou disputar com ele? E não, o ser humano não aceita o senhorio de Deus na sua vida. É rebelde, quer fazer a sua vontade, as suas paixões, a sua carne, ser individualista, sabe, colocar Deus de lado. Continua. Filipenses 1:15. Filipenses 1:15. Filipenses 1:15 diz assim: é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, já existia isso na época, pensando que me podem causar sofrimentos enquanto estou preso. Mas o que importa é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo seja
esteja sendo pregado, e por isso me alegro, de fato continuarei me alegrar, pois sei que o que aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Jesus não era mais um profeta. Jesus não era mais um profeta. Teve uma hora que ele pegou seus discípulos e disse assim: quem diz o povo que sou? João Batista, Jeremias, Elias. Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ele está dizendo: ele é Deus, ele é o Messias enviado do Pai. Ele não era um profeta, ele não era um caminho a mais, ele não era mais um profeta, ele era o próprio Deus. Ter Jesus como Senhor, meu irmão, requer temor a Ele, porque se Ele é Senhor, nós somos os seus e servos, em grego, significa o quê? Escravos. Nós éramos escravos da carne lá fora. Hoje somos escravos de Cristo e temos que resolver isso dentro de nós. E temos que dizer um dia: Senhor, eu sou teu servo. Acabou. Porque o mundo vai competir com esse senhorio da tua vida. Você vai ter que decidir isso um dia. Eu tive que decidir. As humanas que eu estudei, a sociologia, eu queria escutar o Senhor de Cristo na minha vida. Eu disse: eu sou de Cristo. Ele é Senhor da minha vida. Não a história, não a sociologia. Apesar de tudo isso ser maravilhoso, mas o Senhor da minha vida é Jesus. Ele reina. Ele vive. E ele governa. Porque quem é Senhor governa. Você não está solto como um pêndulo para lá e para cá. Você está na mão do Senhor. Você está se humilhando sob a poderosa mão de Deus, porque quando você obedece a Ele, você se humilha. Nós estamos debaixo do seu rio. E, sabe, nesse reino que nós vivemos, não há lugar para superstições. Se nós sairmos do reino das trevas, desse mundo que jaz no maligno, né? Jaz aquela imagem da pessoa deitada no cemitério, que jaz fulano de tal, né? O mundo está morto no maligno. O maligno ele dirige o mundo. Basta você ver Cidade Alerta, ver tudo, só morte, filho matando. Agora mataram o garotinho Bernardo, tinha de 11 anos, com interesses financeiros. É só maldade no mundo. Mas no reino de Deus, você tem que andar de acordo com as regras do reino, os valores do reino. Desse reino, você não pode ter medo de passar debaixo de escada, porque você tem o Senhor na sua vida. Você não pode ter medo de macumba, porque tudo foi criado, até os demônios são criação de Deus. Porque tudo foi criado por Ele. Nós sabemos que Satanás, o Lúcifer, era um anjo de luz, mas ele também, pelo orgulho, quis ser igual a Deus, quis a adoração de Deus, e arrastou um terço do céu. E esses demônios hoje estão em nosso meio, tentando enganar quanto mais pessoas possível, levar pessoas para o seu reino, o reino das trevas. E quando a morte chega, quem serve a eles é para lá que vai. Lugar onde eu dou 400 para tirar o marido de um, outro dá 500, o marido volta, aonde faz trabalho para matar o outro, aonde não se tem compromisso com o amor, com a verdade. É quem dá mais. É esse reino que as pessoas que servem vão, queiramos ou não queiramos, eu queria que não fosse assim também, mas é. Quantas pessoas manifestam esses demônios veio e diz mesmo que veio para destruir. Não podemos ter medo, porque esses anjos caíram. Eles caíram. Estão aí tentando enganar o tempo todo. Não podemos ter medo de olho grande, porque o maior olho está sobre nós, que os anjos do Senhor. Por que eu vou ter medo de olho grande se o olho do Senhor está sobre mim? Os olhos do Senhor vão ter
Saturno. Quem é o Senhor da sua vida? Quem dirige a sua vida? Quem muda a sua sorte? Quem é que governa o seu coração? Amém. Não podemos ter medo de chinelo virado, porque a mãe vai morrer. Tem gente que a mãe vai morrer, continua girando o chinelo para a mãe morrer. Isso é meninice. Isso é ranço. O medo que nos colocaram nas seitas afros. Medo, isso é ranço que vem com cultura brasileira misturada, essa miscigenação vai ficando agarrada. Só falta o crente botar uma ferradura atrás da porta. A palavra do Senhor nos liberta, né? Se Cristo nos libertar, verdadeiramente serei livres. Simplesmente porque aquele que foi aperfeiçoado no amor lança fora todo medo. Todo medo é lançado fora simplesmente por uma coisa, uma razão. O medo produz tormento, diz a palavra. O medo produz medo de castigo. Se eu não fizer isso aqui, eu vou ser castigado pelos astros, pelos espíritos maus. Se eu fizer, eu tenho que fazer 3 vezes, senão a coisa pega. Eu tenho que desvirar o chinelo, porque naquele chinelo tem um espírito de morte. Eu não saio de casa hoje sem ver o meu horóscopo, porque o horóscopo vai determinar a minha vida. Eu não posso dizer que eu consegui uma coisinha melhor, porque senão eu vou morrer. O olho tem um espírito que agarra minha bênção. Eu não sei explicar como, mas acontece. Esse é a mente produz as coisas e as circunstâncias vão acontecer cada mente. Quem é o teu Senhor? Se Baal a Deus, você vive. Se o Senhor é Deus, você vive. Glória a Deus. Cristo levou sobre si todas as nossas. Não há maldição para aqueles que estão em Cristo. Foi levado sobre si todas as nossas maldições. Ele levou sobre si também todas as nossas transgressões e fomos perdoados. Não há condenação para aqueles que confessam Jesus como Senhor. Não há condenação, porque tudo que eu merecia, por todos os meus erros, todos os meus pecados, todas as minhas falhas como ser humano, quando eu confesso Jesus como meu Senhor, eu entendo que tudo aquilo é lançado na cruz do Calvário. Todas as minhas iniquidades, Ele carregou sobre si. O irmão mais velho apunhou no lugar do irmão mais novo. Sofreu a consequência dos meus erros. Então o homem não pode te acusar. O diabo não pode te acusar. Porque todos os teus pecados estão gravados na cruz do Calvário. Amém? Amém. Se Cristo nos libertar verdadeiramente, seremos livres. Ele vos perdoou todos os vossos pecados. Porque você entendeu que na cruz Ele morreu por você. Aqui, em casa, no banheiro, Deus está em qualquer lugar, vai dizer assim: Senhor, eu confesso com meus lábios e creio de todo o coração que Tu morreu por mim naquela cruz. E eu declaro que Tu és o Senhor da minha vida. Você vai ter que fazer isso um dia. Essa é a diferença. Talvez você não faça com tanta liturgia, mas você faz de todo o coração. Você confessa a Deus publicamente que Tu és o caminho, não um caminho. Tu és a verdade, não uma das verdades. Tu és a vida. Tu és o Deus poderoso, o Senhor nos resgata. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria que você orasse a Deus agora. Eu queria que, se você sentir o desejo nesse momento de confessá-lo como Senhor, sabe que é Ele te comandando. Como foi cantado pelo Davi no princípio, uma chance igual a essa.
Deus não tem